Olá! Hoje a gente mergulha num conjunto bem interessante de fontes, né? Elas exploram nossa relação, assim, complexa com energia, com tecnologia, o planeta e, claro, a sociedade. Sim, são fontes bem diversas. Vão desde teorias energéticas, análises macroeconômicas, até umas reflexões mais filosóficas, né? Sobre consciência, tecnologia, Heidegger aparece. Isso, e também os limites ambientais, um tema super presente. A nossa missão aqui é tentar extrair das ideias centrais disso tudo, sabe? Para entender melhor os desafios, as dinâmicas que estão moldando o nosso presente e, quem sabe, o futuro. É um mosaico, né? Que nos leva de equações sobre estabilidade social até perguntas bem fundas sobre o que é ser humano hoje nessa era tão tecnológica. Exato. E por falar em equação, tem uma que uma das fontes propõe, a teoria energética. V é igual a HY. Parece, assim, uma tentativa ousada de modelar a dinâmica social. É isso mesmo. V seria a produtividade e E as fontes de energia que a gente tem. Do outro lado, H é a população, tamanho da população, e Y representa o tal do conflito distributivo. Entendi. Então a ideia é que a riqueza gerada, o V vezes E, precisa ser distribuída de um jeito que mantenha a sociedade funcionando, coesa, né? Levando em conta quanto a gente tem, o H, e o nível de conflito, o Y. Perfeito. E o ponto central é o equilíbrio. Se H a população cresce muito, mas a energia E ou a produtividade V não acompanham na mesma medida, bom, aí a pressão sobre como dividir o bolo aumenta. E isso intensifica o Y, o conflito social, a instabilidade. É importante também, né, que eles deixam claro que energia aqui não é só... Não é só luz elétrica. Exato, não é só eletricidade, é petróleo, solar, até, sei lá, o trabalho humano lá no começo, é bem amplo. Cobre tudo que energiza a sociedade. E a produtividade V, olha que interessante, é vista como uma soma de inteligência humana T e, cada vez mais, inteligência artificial C. Ah, interessante essa divisão V igual a T plus C. Sim, e uma das fontes até prevê que o C, a IA, vai acabar dominando essa equação da produtividade. Só que, né, essa busca toda por mais E e mais V, ela tem um custo. Um custo planetário que outras fontes batem muito na tecla. Surge aquela imagem forte da Terra vista do espaço, sabe? A percepção de como a nossa atmosfera é fina, frágil. Exatamente. E a constatação meio brutal do nosso impacto, né? Uma das fontes usa uma frase forte. Cortamos todas as árvores, matamos todos os peixes, consumimos e consumimos. Uma dependência do que chamam de escravos fósseis. É um paradoxo bem no centro da coisa, né? A mesma tecnologia que aumenta o V e permite explorar mais E, parece que nos desconecta das consequências disso. Pois é, a gente vive numa complexidade tão grande que fica difícil ver os custos reais, os limites do planeta. Fica tudo meio escondido. O que me leva direto para a filosofia de Heidegger, que uma das fontes menciona. Aquela ideia do Gestel. Ah, sim, o Gestel, a ideia de que a tecnologia moderna não é só uma ferramenta neutra. Ela é um modo de enquadrar o mundo. Como assim enquadrar? É como se tudo, a natureza, as pessoas, os dados, fosse visto apenas como um recurso. Um estoque disponível para ser otimizado, explorado. É um jeito específico de ver a realidade. Entendi. Não é só usar a tecnologia, é ser moldado pela visão de mundo dela. Exatamente. E essa mentalidade, esse enquadramento, talvez seja um motor por trás daquela busca meio desesperada e insustentável por mais V e E na equação energética, né? A tecnologia deixa de ser só meio, vira quase o fim em si mesma, a lente através da qual a gente vê tudo. E o risco que a fonte aponta é a gente perder o tal do pensamento autêntico, a capacidade de questionar esse próprio enquadramento. A gente vira só operador do sistema ou, pior, parte do estoque. E a ascensão da IA, o seno V igual a T plus C, parece que só acelera isso tudo. Onde que fica o humano nessa história? É uma pergunta que fica no ar. Fica mesmo. E o fascinante é ver como fontes tão diferentes acabam concordando na complexidade, na interconexão das coisas. Sim, como as nossas ações individuais, sabe? Multiplicadas por milhões, elas criam efeitos que ninguém previu. Efeitos emergentes. Um carro sozinho não muda o clima. Mas bilhões mudam. Uma compra não acaba com o recurso. Bilhões acabam. É a escala que transforma tudo. E isso traz a gente de volta para o Y da equação.
O conflito distributivo. Ele parece ser um fator, assim, crítico para a estabilidade. Totalmente. Não basta só gerar riqueza, o VE. O ponto-chave é como essa riqueza circula, como ela é dividida. Se a distribuição é vista como muito injusta, isso corrói a base social, né? Não importa o quão rico o país seja no total. Sem dúvida. O Y talvez seja o termômetro mais sensível ali. Quando a desigualdade fica extrema e as fontes falam muito sobre concentração de riqueza, a instabilidade parece quase programada para acontecer. Então, resumindo os pontos que parecem convergir nessas leituras. Primeiro, a energia central para a nossa civilização. Não tem como fugir disso. Segundo, o modelo atual de exploração e consumo não é sustentável. Isso parece um consenso. Claríssimo. Terceiro, a tecnologia traz promessas, mas também riscos enormes, paradoxos. Especialmente com essa visão do Gestel do Heidegger. E a IA intensifica isso. Sim. Os riscos e a própria forma como ela nos faz ver o mundo. E por último, mas talvez o mais importante para a paz social, é a questão da distribuição, o Y. Como a gente divide os recursos e a riqueza gerada. Exato. E talvez, sabe, o pensamento final que fica pairando depois de ler tudo isso é o seguinte. Diante dessa rede de crises todas, energética, ambiental, tecnológica, social, tudo junto, talvez a chave não esteja só em achar mais tecnologia ou um novo modelo econômico dentro dessa mesma lógica de enquadramento. O que seria então? Talvez, como a reflexão sobre Heidegger sugere, a necessidade mais profunda seja resgatar um tipo de pensamento autêntico, uma forma de repensar, lá na base, nossa relação com a energia, com o planeta e até com a gente mesmo. Sair um pouco desse Gestel, desse enquadramento que só vê recurso para ser gerenciado. É um desafio enorme, né? Um desafio gigantesco, sem dúvida. Fica a reflexão.